sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre o objeto livro mesmo, porque eu acho que é sempre bom a gente conhecer o objeto da nossa paixão. E nós aqui, apaixonados por livros que somos, a gente precisa conhecer, não sei se a gente precisa, mas é interessante que a gente conheça cada partezinha do livro, né? O que é mancha, por exemplo? Você sabe o que é mancha num livro? Quais são as margens? O que é corte? As partes dentro mesmo do livro, um sumário, um índice, você sabe o que é tudo isso? Pois hoje aqui nesse vídeo eu vou mostrar detalhadamente para vocês cada partezinha que compõe um livro, então fica aí porque tá bem interessante esse vídeo. Assiste até o final, porque tem informação até o último segundo. Vou falar sobre tudo, até sobre paginação de livro. Te garanto que você vai gostar. Como é um vídeo que deu muito trabalho, dessa vez eu vou pedir, se você puder, gente, deixar o seu like aí, se você estiver gostando do vídeo, me ajuda muito. E se você é novo por aqui, como você pode perceber, eu falo sobre livros. Se você gosta desse assunto, se você quer saber mais sobre esse assunto, se inscreva aqui no canal, você vai ser muito bem-vindo. Se você tá aí, sempre assiste os meus vídeos e ainda não se inscreveu, se inscreva também, ativa o seu sininho aí para você ser notificado. Você ganha, eu ganho, todo mundo ganha e a gente forma uma comunidade forte de leitores para espalhar de fato a palavra da literatura por aí, porque a gente precisa mesmo, né, espalhar a palavra da literatura, conquistar mais leitores para esse nosso mundinho. E é isso que eu tento fazer por aqui. Então vamos lá, porque tem muita coisa para mostrar e eu separei muito exemplo de livro aqui para mostrar para vocês. Então vamos começar pelo mais básico, né, que é a capa do livro, que é essa parte aqui da frente do livro, e a contracapa, que é a parte de trás do livro. A contracapa, ela também pode ser chamada de quarta capa, tá? E aí, essa edição aqui é de capa dura, então ela não tem orelhas, mas eu peguei um outro exemplo aqui, porque também nós temos, como outra parte do livro, as orelhas, que são esses pedacinhos aqui do livro, né? Normal, tem aqui na frente e tem aqui atrás também, olha. Livros sem orelhas é até uma coisa que os leitores reclamam muito, porque a capa fica meio frágil, né? Quando não é capa dura. Então as orelhas elas podem ter ali dados sobre o autor, podem ter uma sinopse da obra, algum comentário de alguém sobre a obra e vem nessas edições aqui de capa flexível, né? Essa aqui também é uma diferença, essa aqui é uma capa flexível, né? Que é uma capa mole e aqui é uma capa dura, né? Que é aquelas capas que a gente ama. Outra coisa, né? Outra parte do livro são os cortes, que são essas laterais aqui, olha, que é onde a folha foi cortada de fato, né, para formar o bloco aqui do livro. Então tem cortes assim, que são simples, né, são cortes normais, mas eu separei aqui alguns cortes bem bonitos para mostrar para vocês, olha só. Essa edição aqui é a edição da Barnes & Noble, de Alice, ela tem o corte das folhas em dourado, olha como é que é lindo isso. Peguei aqui também um corte, porque agora tá vindo muitas edições com cortes desenhados, mesmo ilustrados. E olha essa daqui, que é a biografia do Walt Disney. Ela vem com ilustração aqui do lado no corte. E é lindo, não é, gente? Eu amo essa edição aqui. E também eu peguei um outro exemplo aqui do corte colorido, mas que ele é diferente. Aqui é preto e aqui ele é laranja. Ó. Essa edição aqui é de Nós, da editora Aleph. Também tem cortes muito bonitos lá na editora Aleph. Eu adoro um corte colorido, não vou negar. E outra parte do livro, né, que a gente não pode se esquecer, são as lombadas. A lombada é essa parte aqui do livro, né? A gente tem os cortes aqui desses lados aqui, ó. E aqui atrás a gente tem a lombada do livro, onde normalmente vai vir aqui o título da obra e o nome do autor, né? Sobre as lombadas, a gente tem alguns estilos de lombada diferentes. A gente tem a lombada no estilo europeu, a gente tem a lombada no estilo americano e a gente tem a lombada vertical. E eu também peguei aqui para mostrar para vocês. A lombada no estilo europeu, ela privilegia a leitura da obra na estante, assim, quando o livro está na vertical. Então, olha, vocês podem perceber que o título ele vem de baixo para cima. Se a gente colocar esse livro aqui assim, na horizontal, a capa dele, ó,
fica virada para baixo. Então esse estilo de lombada é para deixar o livro assim, para facilitar a leitura com ele na vertical. Por outro lado, já estou ficando sem espaço aqui para colocar livro em cima de mim. A gente tem a lombada que privilegia a leitura na horizontal, que é a lombada americana. E eu peguei esse exemplo aqui da editora 34. E aí, nesse caso, o título vai vir de cima para baixo. Então, essa é a lombada americana que privilegia que o livro fique assim, na horizontal. E essa daqui é a lombada europeia, que privilegia que o livro fique assim na vertical. E também a gente tem a lombada que tem o título na vertical mesmo, né? Vou pegar esse Ressurreição aqui mesmo, porque ele tem o título na vertical, tá vendo? Que é um outro estilo também de se fazer lombada. Me conta aí nos comentários qual tipo de lombada vocês mais gostam. Eu confesso que eu tenho um nervoso de cada lombada para um lado, gente. Podiam colocar um tipo só de lombada para os livros aqui no Brasil, né? Mas enfim, a gente tem que se acostumar com essas coisas, aqueles toques de leitor, né? Me conta aí qual que é o tipo de lombada que você mais gosta, tá? E também eu vou mostrar para vocês agora um outro elemento dessa parte externa ainda do livro, né? Que nesse primeiro momento eu tô falando só da parte externa do livro, né? Então eu já falei da capa, já falei a capa, né, a contracapa, já falei das orelhas, já falei dos cortes, já falei das lombadas. E agora eu vou falar que tem alguns livros que eles vêm envoltos por uma outra capa, né, uma sobrecapa, que são as famosas jackets. Deixa eu só pegar aqui. Então, a jacket, ela é essa sobrecapa aqui que algumas editoras colocam nos livros, tá vendo? Que é uma capa por cima da capa. Eu peguei aqui o exemplo do Conde de Monte Cristo. Eu particularmente não gosto muito de jackets, não. Eu acho um incômodo. Eu acho que fica muito mais bonito o livro assim na estante, né? Mas algumas editoras no Brasil estão colocando também jackets. Isso aqui é muito comum nos Estados Unidos, né? Os livros americanos normalmente eles vêm com jackets. E também a gente tem um outro tipo de faixinha, né? Que abraça o livro, que são as cintas. Que são essas faixinhas, não pega a capa toda ali no caso da jacket, né? A jacket, ela pega a capa por inteira, ela abraça a capa por inteiro. A cinta, ela pega só um pedacinho, ó, uma cinta mesmo, né, pra capa. Então eu trouxe esse exemplo aqui, que é uma cinta de papel mesmo, normal. E a gente tem esse exemplo aqui nessa edição linda de Grande Sertão da Companhia das Letras, ó, que a cinta é de tecido. Então agora vamos passar para a parte interna aqui da obra, né? Assim que você abre a obra, essa folha que tá grudada, que ela tá colada na capa, ela se chama guarda. E aí essa folha aqui do lado que tá solta se chama folha de guarda. Então aqui é a guarda que fica colada na capa e aqui a folha de guarda, que é essa folha mais durinha aqui, mas que fica solta, né? Logo aqui a gente tem a falsa folha de rosto, aqui a gente tem só uma ilustração, mas às vezes a falsa folha de rosto ela traz só o título aqui da obra, ela não tem muitas informações. E logo em seguida a gente tem a folha de rosto. Na folha de rosto a gente tem normalmente algumas informações importantes da obra. Título, o nome do autor, a editora, tradutores, né? Aqui na parte de trás normalmente vem a ficha catalográfica da obra, né? A ficha catalográfica ela tem que estar na obra, né? Tanto na obra física quanto na obra digital. É lei, a ficha catalográfica tem que vir. É esse quadradinho aqui que tem nas obras, às vezes tem um quadradinho mesmo, às vezes é só uma parte em destaque. E aqui tem as informações necessárias para as bibliotecas e livrarias organizarem o acervo deles, né? Então essa daqui é a ficha catalográfica. Aí a gente vai pular aquelas partes introdutórias ali, porque eu já vou explicar daqui a pouquinho e a gente já vai passar para o texto mesmo da obra, né? Aqui a gente vai ter as margens, né? Que são essas beiradinhas aqui da folha, as beiradinhas em branco da folha, as margens, com a margem de um caderno normal, né? E aqui, essa parte toda que está impresso o texto, ou seja, esse retângulo aqui que fica impresso o texto, se chama mancha, tá bom? Então aqui a gente tem as margens e aqui a gente tem a mancha.
Uma curiosidade é que essas margens internas aqui, elas têm um nome, elas se chamam medianis. É cheio de termo técnico, né? Mas a gente pode guardar aqui como as margens. A margem do meio é a medianis e aqui a parte que está ocupada pelo texto se chama mancha. Há ainda algumas edições, que eu trouxe um outro exemplo aqui, que tem sempre no início de cada capítulo uma letra em destaque, olha, como é o caso dessa edição aqui, que é a Assombração da Casa da Colina, né? Então, essa letra aqui, ela se chama letra capitular. Também é uma coisa que tem em muitas edições, essa letra maior, ela se chama, então, letra capitular. Aí agora vamos para outros detalhes dentro das edições, né, de textos que podem vir contidos dentro das edições. Então eu vou explicar cada um deles para vocês, mas antes eu quero lembrar vocês, já deixaram o like? Deixa o like aqui no vídeo que é muito importante para mim, é uma forma de você apoiar o meu conteúdo de forma totalmente gratuita, viu? Para que eu continue fazendo mais e mais conteúdos aqui para vocês. Então vamos lá, agora eu vou falar com vocês sobre dedicatórias e agradecimentos, que são partes que podem vir contidas nos livros, né? As dedicatórias são aquelas frases curtas que o autor dedica de fato a obra dele para alguém, né? E os agradecimentos são textos mais longos, onde o autor vai agradecer todas as pessoas que ajudaram ele durante a construção daquele livro, seja diretamente no texto, seja na hora de publicar aquele livro, né? Então é um texto um pouco mais longo. Tanto dedicatória quanto agradecimento não é obrigatório, né? Alguns livros têm, outros não têm. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Esse livrinho aqui do Kafka, que é o Veredito, ele tem uma dedicatória muito simples, né? Ele dedica assim, olha, uma história para a senhorita Felice B, que é a ex-noiva do Kafka, né? Era uma moça que ele... Na verdade é uma história bem enrolada, gente. Isso daí eu preciso de tempo para contar essa história do Kafka com essa Felice. Mas ele faz uma dedicatória bem objetiva, né? Que é uma história para Felice B. Aqui, nesse livro aqui do Machado, na verdade essa minha edição tem 3 obras do Machado, né? Mas eu trouxe aqui para falar com vocês sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro que tem uma dedicatória bem diferentona, assim, e é uma dedicatória que eu amo, que o Machado ele dedica essa história ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Então essa é uma dedicatória bem diferentona, eu acho que é a minha dedicatória preferida de todas que eu já vi por aí. E aqui eu trouxe um exemplo de agradecimentos, que é esse livro aqui, O Circo da Noite, da Erin Morgenstern, e ela faz aqui uma página de agradecimentos. Aqui no caso ela faz essa página no final do livro, né? Ela pode vir no início ou no final do livro, mas normalmente ela vem no final do livro mesmo. Então aqui um exemplo de dedicatórias e agradecimentos. E aí outra coisa que a gente pode ter também no livro são as epígrafes. Epígrafes são aquelas frases de outros autores que o autor coloca para ilustrar a sua obra, né? É aquela frasezinha que vem antes, assim, da obra de fato começar. Então aqui, por acaso, em Coraline, o Neil Gaiman colocou uma frase do Chesterton, né? Que diz que os contos de fadas são mais do que reais. Não porque nos dizem que os dragões existem, mas porque dizem que eles podem ser derrotados. Então, uma frase de outro autor que o Neil Gaiman colocou aqui no início, que vai trazer esse sentimento que a obra dele vai buscar trazer. Isso é uma epígrafe. Os livros podem ter também outros 2 tipos de textos ali, né, nas suas edições, que são a apresentação ou a introdução. A apresentação é uma apresentação mesmo da obra, onde o próprio autor da obra ou outra pessoa, normalmente outra pessoa, vai falar sobre aquela obra, vai apresentar aquela obra ao leitor. Aqui no caso eu trouxe um exemplo de Ressurreição, que a gente tem aqui uma apresentação do livro escrita pelo Rubens Figueiredo, que se eu não me engano é o tradutor dessa obra, né? Ele é o tradutor dessa obra, então ele faz a apresentação. É bem comum os tradutores fazerem a apresentação das obras. Enquanto que a introdução, ela vai ter 2 vertentes. Se a introdução for feita pelo próprio autor da obra, ela vai servir ali como um primeiro capítulo já do livro, ou seja, já é uma parte da história.
ou a introdução pode ser feita por outra pessoa, né? E aí, no caso, ela não é parte da história, ela é um texto falando sobre a obra que será lida, entenderam? Se for outra pessoa, é um texto falando sobre aquela história ali que a gente vai ler daqui a pouquinho. Se for feita pelo próprio autor da obra, aí já é uma parte da história, normalmente considerada ali o primeiro capítulo, o capítulo introdutório mesmo. Eu trouxe aqui um desses exemplos aqui nessa biografia do Walt Disney. A gente tem uma introdução que é escrita pelo próprio autor dessa biografia, então ela já é a primeira parte ali da obra original, da história ali do Walt Disney. Mais dois textos que a gente pode ter dentro de uma edição de um livro são o prefácio e o pós-fácio, que são também textos falando sobre a obra, né? Só que o prefácio ele vai vir antes do texto principal, né? Antes da história mesmo, e o pós-fácio vai vir depois da história. Eu peguei essa edição aqui de A Fazenda dos Animais, que ela tem os dois, ela tem um monte de texto, tem uma fortuna crítica bem grande aqui. Então ela tem o prefácio, que vem antes do texto, e ela tem o pós-fácio, que vem depois do texto. Agora, outras duas partes que podem ter dentro do livro e que já fazem parte do texto, né? Que é o prólogo e o epílogo. O prólogo ele vai contar alguma coisa que aconteceu antes, ali dentro da ambientação daquela narrativa. O autor vai contar uma história, então ele precisa retomar alguma coisa que aconteceu antes para introduzir o leitor naquela história ali. Isso é o prólogo. E o epílogo é quando o autor conta alguma coisa que aconteceu um tempo depois já do final daquela narrativa, né? Um epílogo muito famoso é o epílogo de Harry Potter, né? Mas eu trouxe aqui essa edição aqui de A Tormenta de Espadas, que ela tem os dois, olha. Ela tem o prólogo, que conta alguma coisa que acontece antes da história que vai ser contada aqui nesse livro. E ela tem também aqui o epílogo, que conta alguma coisa que aconteceu depois do que se passou na história aqui desse livro. A gente tem também numa obra, né? Pode ter, na verdade, o sumário e o índice. O índice ele não é muito comum numa obra literária, né? Ele é mais comum em obras de livros teóricos, livros didáticos. Aqui eu peguei os Romanov, que é uma biografia, né? A biografia da dinastia Romanov, que ele tem os dois. Ele tem tanto o sumário, que é essa parte aqui que fica na frente, que é uma lista dos capítulos daquele livro, e ele tem também o índice, né? Aqui no caso é o índice remissivo, e o índice ele vai servir para a gente conseguir identificar melhor alguns elementos no texto. Por isso que não tem tanto em livros de ficção, né? Aqui no caso, por exemplo, se eu quiser saber aonde vai falar da Revolução Russa, aí eu venho aqui no índice remissivo dele e procuro lá, ele vai me apontar no texto aonde que fala sobre a Revolução Russa. É para isso que serve o índice. E o sumário é aquela lista inicial de capítulos que a gente tem em algumas obras. Também podemos encontrar dentro de uma edição de um livro apêndices, que são aqueles complementos, né? Aqueles extras, tipo mapas, árvore genealógica, coisas que vão complementar, às vezes ali facsímiles, coisas que vão complementar a sua leitura. E a gente também pode ter uma fortuna crítica, né? Que são aqueles textos complementares que te ajudam a conhecer a obra. Aqui nessa edição de A Fazenda dos Animais, que é a nova edição da Revolução dos Bichos, né? Da Companhia das Letras, ele tem uma fortuna crítica gigantesca. Vou mostrar para vocês a quantidade de texto que tem aqui nessa obra. Isso tudo aqui, ó, é texto complementar. Então é uma fortuna crítica imensa que tem aqui nessa obra. Normalmente a gente encontra um ou dois textos, né? São poucas as edições que tem tantos textos assim. A edição também de Grande Sertão Veredas tem uma fortuna crítica muito vasta, mas enfim, a gente pode encontrar também apêndices e fortuna crítica nas edições dos livros. Sobre a numeração dos livros agora, né? A gente começa a contar as páginas de fato a partir da folha de rosto ou da falsa folha de rosto, né? Se tiver a falsa folha de rosto. Mas só vai ser numerada as páginas a partir do texto mesmo principal, né, da obra. Às vezes, quando tem muitos textos antes, né, muito pré-texto, as editoras costumam numerar essas páginas de pré-texto com algarismos romanos.
E aí na hora que começa o texto da obra mesmo, aí passa para a numeração normal, né, com os algarismos arábicos, que são os que a gente usa. E se tiver texto depois também da obra, aí como é o caso aqui, né, que eu mostrei para você que tem muito texto depois, aí a numeração segue em arábico normalmente até o final das páginas. Eu acho que eu fiz um compilado bem legal aqui de todas as partes de um livro. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Me conta também aqui o que vocês não sabiam, o que foi novidade para vocês nesse vídeo aqui. Compartilhe o vídeo com outras pessoas para que mais gente conheça mesmo o objeto livro. Muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.